Olá, meus irmãos. Mais uma vez agradecer, é um prazer estar com os amigos da Sociedade Espírita Jesus, falando um pouquinho, conversando sobre doutrina espírita. Como já é de praxe, gostaríamos de iniciar a nossa singela conversa com uma oração, com uma prece. Senhor Deus, ilumina-nos a todos, inspira-nos a sabedoria, a compaixão, o amor e a paz. Inspira-nos a tornarmos melhores a cada instante, a cada encarnação, a cada momento. Jesus, possamos nos espelhar em Ti como modelo de sabedoria, de conduta. Tu, que é nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, o sublime médico, o magnífico professor. Segue conosco, mestre amado, nos conduzindo sob o teu jugo manso e amoroso. Mentores amigos, benfeitores espirituais, que tenham a paciência e a serenidade de nos inspirar a cada momento, em particular nos momentos de dificuldade e críticos da nossa encarnação. Inspire-nos hoje para que possamos tirar o máximo de proveito deste nosso encontro. E assim, protegidos, inspirados, irmanados numa conexão divina e fraterna, rogamos a permissão de darmos por aberta nossa pequena conversa, nosso singelo bate-papo da noite de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, é um prazer, uma vez mais, estar aqui com os amigos, a convite da Sociedade Espírita Jesus, a convite da Cássia, falando, né? E aí já adiantando o tema da nossa conversa, sobre prece, sobre a oração. E para isso, pegamos como fonte, como não pode ser diferente, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o capítulo 27 do Evangelho, que tem como título Pedi e obtereis. Também usamos como referência o livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, algumas obras da série André Luiz, e algumas referências científicas de algum material científico que reportaremos a fonte no decorrer da nossa conversa. Então, para iniciarmos a nossa conversa, gostaríamos de ler alguns versículos que serviram de base para Kardec iniciar o desenvolvimento do tema no Evangelho segundo o Espiritismo. São versículos do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, que, se os irmãos me permitirem, eu gostaria de ler. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vós, quando orardes, entrai no vosso aposento, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que passa em secreto, vos dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não querás, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário, primeiro que vós o peçais. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 8. Né? Então, Jesus já começa nesse versículo, né, dizendo qual é a sua proposta de oração. Então, com o cristianismo, nós vamos ver o orar, que é o dirigir seu pensamento, a sua voz, a sua atenção à fonte criadora, que é um comportamento que acontece
desde a antiguidade, desde as religiões primeiras, ele é encorajado e ele é estimulado por Jesus como uma prática cristã. Porém, Jesus vai tomar como referência os comportamentos e as práticas dos judeus da sua época e dos gentios, dos não-judeus, majoritariamente gregos, egípcios, sírios, mas predominantemente gregos e romanos, que conviviam com os judeus na Palestina à época de Jesus. Então, Jesus recomenda não se comportar como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das ruas para serem vistos pelos homens. A questão aí é uma crítica aos judeus que usavam a oração como um culto exterior e uma forma de demonstrar ostensivamente, externamente a sua fé. Não há uma crítica como orar em pé, porque os judeus eles não oravam ajoelhado nem sentado, eles oravam em pé na sinagoga. Então, o problema não é o ficar em pé, mas sim usar a oração como uma ferramenta de culto exterior. Jesus condena o uso da fé como uma ferramenta para demonstrar aos seus pares uma forma protocolar, exterior, cosmética da oração. Ele pede, ele nos orienta que a prece seja um momento íntimo, nem usar como um demonstrativo exterior, tampouco verborrágico e prolixo, como os gentios gostavam de fazer. Orar em casa, em secreto, ou seja, a prece é um momento íntimo, em que o cristão, em que o espiritualista conversa, dialoga com Deus de uma maneira íntima, que sabe as nossas demandas. Não é necessário que expliquemos. Mas se não é necessário que expliquemos, Jesus mesmo assim recomenda, entendendo que a prece é um momento íntimo, preparador, transformador, para que o espiritualista receba aquela que é a sua demanda. Inicia assim o Evangelho de Mateus com essas recomendações de Jesus. Mas ele segue. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos há de perdoar vossos pecados. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26. Se no primeiro versículo, Jesus nos orienta qual é o comportamento externo de orar em secreto, de não ser prolixo, nesse Evangelho de Marcos, Jesus já recomenda uma postura mental. Aí já é uma questão de predisposição psíquica. De o que adianta você fazer uma prece que já é secreta, que já não é uma verborragia mecânica, prolixa e desconectada com a sua realidade, mas se o seu coração não está na prece, repleto de ódio, de rancor, de mágoa, o viver em prece é um momento de perdão, de predisposição a perdoar, de encher o seu coração de paz, de amor, de compaixão. Se, por uma maneira, exteriormente eu sigo as primeiras recomendações, também é necessário uma vivência íntima. A prece não pode ser um fenômeno exterior. Ela é vivencial, consciencial, transformadora. E, por fim, Jesus vai à prática, exemplificando muito a seu gosto, muito ao seu estilo didático e pedagógico, contando uma parábola que vai ser citada no Evangelho de Lucas, do Evangelho de Lucas.
E propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens no templo para fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são os ladrões, os injustos, os adúlteros, como é também este publicano, apontando para um publicano que estava orando também. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Então, nessa parábola, Jesus começa a contar que 2 homens, um publicano e outro fariseu, que são esses personagens, né? O fariseu era uma das muitas seitas que existiam dentro do judaísmo. O judaísmo, conforme o dia de hoje, os tempos de hoje, era dividido em várias ramificações, em várias seitas, né? Subgrupos, que naquela época tinha um misto de seita, subdivisão religiosa e também partido político, né? Os fariseus, que vem, o nome fariseu vem de farisal, quer dizer separado, né? Esse nome já dizia muito a respeito da sua postura. Eles são descritos pelo historiador judeu Flávio Josefo, né? No seu livro, na sua obra, As Guerras Judaicas, que Flávio Josefo era um historiador, era um judeu que por volta dos anos 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano vai tomar Jerusalém, colocar Jerusalém abaixo, ele vai passar ao lado dos judeus esse conflito. Pois bem, Flávio José vai descrever os fariseus como judeus, né, que se achavam mais puros, melhores, né, que se apartavam dos seus semelhantes por se acharem melhores, seguidores mais fiéis das Escrituras. Se vestiam de branco e se achavam realmente mais judeus do que os outros. E o outro é um publicano, né? Publicano é um nome dado, também chamado de pegoeiros, ou pregoeiros, peageiros, que eram cobradores de impostos, né? Na época de Jesus, Palestina estava sob jugo, sob domínio romano. E a forma como Roma exercia o seu poder era exercendo tributos. Eles, às vezes, mantinham os governantes, né, mas exigiam tributos que aquela província conquistada pagasse a Roma em homens, soldados, escravos, ouro e grãos, carne e produtos produzidos por aquela província. A forma que eram cobradas era de uma forma terceirizada. Roma não se envolvia diretamente com essa cobrança. Eles nomeavam locais, agentes locais, para fazer essa cobrança e remuneravam esses agentes com um percentual em cima da cobrança. Como era bastante arriscado, né, esses agentes terceirizados costumavam cobrar uma boa comissão, visto ao risco em que eles estavam expostos. Logicamente, esses cobradores de impostos não eram bem vistos pelos seus semelhantes. Isso acontecia de uma forma maior ainda dentro dos judeus, que não tinham essa cultura de impostos, né? Não era da sua natureza. A união deles era mais religiosa. Eles aceitavam pagar o dízimo.
aceitavam pagar tributos a Jerusalém de caráter religioso, mas, porém, pagar tributos por serviços públicos ao governo, isso não era daquela cultura. Então, eles viam com muito rancor, com muita mágoa, esses cobradores de impostos, que eram judeus e eram tratados como traidores do próprio povo. Então, existia um preconceito muito grande. Jesus vai romper com essa estrutura, esse senso comum, esse preconceito, né? Tendo Mateus, né? Levi, que vai mudar o nome, seu nome cristão para Mateus, que era um cobrador de imposto, e depois, como um discípulo, um seguidor mais tardio de Jesus, Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, era talvez o homem mais rico da Palestina, né, como seus seguidores. E esse publicano era mal visto. Os dois, segundo a parábola, vão subir ao templo de Jerusalém. Por que esse termo subir, né? Porque o templo de Jerusalém ficava em um local elevado, ficava no Monte Moriá. Então, o acesso até o templo era mesmo subindo, ascendendo rumo ao templo de Jerusalém. Pois bem, os dois vão orar, né? Os dois de pé, como já explicamos novamente, né? Anteriormente, os judeus oravam de pé, eles não oravam ajoelhado, como os cristãos vão exercer posteriormente, eles oravam de pé. E o judeu e o fariseu começa na sua prece, enaltecendo as suas virtudes, dizendo que as virtudes que ele já adquirira e as fraquezas que ele já dominara, né? Ele já se dizia dizendo que dava graças e que ele não era como os outros, que era ladrão, ele já tinha dominado o vício do roubo, que eram injustos, ele já seguia as leis judaicas que eram entendidas como a justiça para aquele povo. Ele não era adúltero, né? Ele não se relacionava com mulheres de outras pessoas, como também é esse publicano. E não só ele se envaidecia, como também diminuía o publicano que estava orando ali perto. E mais, né? Na ânsia de se autopromover para Deus e para outras pessoas que estavam ali, ele seguia dizendo: jejuo 2 vezes na semana. Na verdade, alguns judeus jejuavam aos sábados, mas isso era uma obrigação informal, não era uma obrigação de que se jejuasse aos sábados. Na verdade, o judeu só tinha a obrigação de jejuar no dia do perdão, do Yom Kippur, que era uma data em que os judeus relembravam a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. Então, só ali, né, dentro dos preceitos judaicos, o jejum era uma obrigação para o judeu, né? Esse fariseu, não só, ele ia além do que era previsto, ele jejuava 2 vezes na semana. Além disso, ele pagava o dízimo de tudo que ele tinha, né? Em Deuteronômio e Levíticos, Moisés recomendava, exigia que se desse um dízimo de tudo aquilo que era colhido, né, da sua criação, do seu rebanho. Então, não era de tudo de todos os bens, era da colheita de tudo que era produzido que se doasse um dízimo, 1/10, 10% para o templo de Jerusalém. Então, ele ia além disso, ele dava 10% de tudo que ele ganhava, de tudo que ele produzia. Então, querendo mostrar que ele era um judeu zeloso, que ele ia além das suas obrigações. O publicano, por sua vez, ao contrário, estava ali quieto, né, humilde, não ousava levantar os olhos e batia no peito dizendo: meu Deus, sê propício a mim, que sou um pecador.
Jesus fala que quem voltou justificado dali, atendido, foi o publicano. E encerra com uma frase bem pedagógica, bem didática, para reforçar o ensinamento. Que todo aquele que se exaltar será humilhado. E o que se humilha será exaltado. Então, novamente, Jesus retoma o ensinamento da primeira parábola, de que a prece deve ser feita de forma discreta, como também não como instrumento para se promover, nem se envaidecer, como também retoma o caráter íntimo da prece, onde devemos buscar uma conexão com Deus, não um culto exterior, uma demonstração externa para terceiros, mas sim um momento intimista de conversa com Deus, de integração com o Pai, baseado em um caráter de humildade. Porque quem é tomado pela vaidade e pelo orgulho não tem capacidade de se auto-enxergar. Ele tem uma visão míope, distorcida, porque o orgulho funciona como uma catarata espiritual, não permitindo que o homem se veja como realmente é, distorcendo a sua percepção, se achando mais do que realmente é, melhor do que realmente é. Então, Jesus nos recomenda a humildade. Então, vemos orientações de Jesus incentivando a oração e a prece. Porém, que ela não seja um ato público de ostentação, momento reservado, íntimo. Que não seja prolixo, mas objetivo e direto. Ela exige de nós um momento de busca de perdão, um estado de paz, de amor, de fraternidade e de empatia. E que deve ser livre do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Mas tocados pela humildade. E seguindo esses preceitos, nós vamos sair dali justificados, ou seja, recebendo aquilo que solicitamos na prece. Esse é um pequeno resumo do pensamento cristão. Mas parece que as escolas espirituais cristãs preferiram ficar com os judeus e com os gentios, onde na escola cristã as preces buscaram ser exteriores, mais para o público, os companheiros, do que realmente para Deus, para viver um momento íntimo de espiritualidade. Vemos uma prece protocolar e não íntima, carregada de perdão, de amor e de humildade, como Jesus nos ensinou. Mecânica, repetitiva, com palavras longas, ditas mecanicamente, bem ao estilo dos gentios, que Jesus falou que não era para fazer. A doutrina espírita vem, a partir do seu advento, em 1857, recolocar a prece no seu devido lugar. Valorizar a oração como ferramenta para a elevação e a espiritualização do ser. Resgatando a prece, dando o seu significado e valorizando esse ato presente em toda a história da humanidade, mas dessa vez significando, explicando, dando um sentido mais profundo à oração. E aí começa Allan Kardec, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, explicando a oração
mergulhado nesses 3 versículos e significando à luz da doutrina espírita, diz o mestre Lyonês. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus, aquilo que nós falamos, nós já conversamos. Quando orade, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não fingir orar em demasiado, porque não será pelas muitas palavras que tu vai ser atendido, mas pela sinceridade. Delas, antes de orar, se tiver qualquer coisa com alguém, perdoa, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Olha que retomada que o Espiritismo faz a essência cristã ensinada por Jesus. E segue o codificador. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E, se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em nós. Então, nessa pequena síntese, Kardec nos convida a reentrarmos no princípio cristão. Porque a doutrina espírita não veio para enterrar o cristianismo. A doutrina espírita veio para nos ajudar a compreendermos o cristianismo. Ela vai se servir de todo esse cabedal, esse conhecimento, essa tradição cristã implantada pelo espírito mais evoluído que já pisou na Terra, para, aprofundando, nos permitindo compreender esses ensinamentos, nos trazer significados e entendimentos ainda mais profundos. E nos fazer entender aquilo que antes nós não conseguimos compreender. E aí, no item 5, Kardec cita mais um versículo do Evangelho de Marcos que vai introduzir a sua explicação da prece, onde ele diz: por isso vos digo, todas as coisas que vos perdides orando, crede que as haveis de ter, que assim vos sucederão. Marcos capítulo 11, item 24. E já emenda Allan Kardec. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus, as vossas necessidades é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que tudo, se encadeado no universo através de leis eternas, nossos votos não podem, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Então, Kardec começa desconstruindo as ideias de algumas pessoas, dizendo assim: não, Deus sabe o que eu preciso, então eu não preciso fazer uma prece, ficar pedindo para Ele. E outra, dizem alguns, não, o universo já é governado por leis sábias e rígidas, então não adianta eu pedindo ou não pedindo, não vai mudar nada. Então, Kardec, nesse capítulo, começa a desconstruir esses dois pensamentos. Primeiro, de que Deus sabe de tudo, e eu não preciso da oração para conversar com Ele, para pedir, para me comunicar com Deus, Ele já sabe. E segundo, que existem leis que regem o universo, que Deus não vai mudar isso por minha causa, e eu pedindo ou não pedindo, as coisas vão ficar iguais. Esses dois pensamentos se mostram equivocados. O primeiro, que sim, Deus sabe da minha situação, das minhas demandas. Porém, quando eu entro em prece, acontecem dois fenômenos muito interessantes. O primeiro é que eu reconheço Deus na prece como nosso Criador, nosso Pai. Isso é sinal de maturidade espiritual, de evolução. À medida que eu faço isso, eu altero as minhas condições vibratórias. Eu vibro, eu me encho daqueles sentimentos que Jesus falou. De
perdão, de paz, de humildade, de amor. E esses sentimentos, por leis de simpatia, como Allan Kardec falava, por leis de sintonia, como André Luiz, anos depois, veio explicar, me coloca em sintonia com Deus, com Jesus e com os espíritos superiores. Me permitindo e me facilitando que eu possa ser intuído, inspirado, que possam vir a mim pensamentos e ideias que não são minhas, são dos bons espíritos, para a solução dos conflitos e para estímulo de luta ante as dificuldades. À medida que oramos, modificamos nossa vibração. Nossa frequência se eleva, nosso perispírito resplandece e nos colocamos mais acessíveis à inspiração do alto. Vai nos dizer mais à frente o mestre Lyonês que a prece, dentro da visão espírita, ela tem 3 finalidades. Pedir, a que nós mais usamos, estamos sempre pedindo alguma coisa para Deus. Né? Agradecer o que já possuímos, raramente. Né? Agradecemos, esquecemos muito de agradecer as oportunidades, as bênçãos, as conquistas. Né? Focamos mais no pedir, esquecemos muitas vezes de agradecer. E a terceira, que é louvar, que é simplesmente fazer a prece, né, buscando reconhecer a divindade, buscando uma comunhão com ela, um momento de vivência, de transcendência espiritual. Ainda mesmo quando não resvalemos em práticas ultrapassadas, de culto mecânico, de culto exterior, muitas vezes a nossa prece ainda está presa no pedido. É importante também o agradecer e o louvar. Buscar a conexão com ela. Então, nesses momentos, reforçamos assim o que Deus sabe da nossa demanda, da nossa situação. Mas o simples ato de estar em prece nos coloca em condições predispostas a receber. Essa é a questão. O segundo momento, né, a segunda questão, é que Deus governa por leis imutáveis e a minha oração não vai mudar isso. Sim, Deus governa por leis infinitamente justas e sábias. Mas, mesmo nessas leis, da qual Deus mesmo criou e não derroga elas por mero capricho, existe dentro do meu livre-arbítrio, do livre-arbítrio das pessoas que me rodeiam, infinitas possibilidades de se mudar contextos, situações, estados, sem uma derrocada, sem desconstruir as leis universais. Então, existe muita margem de modificação, de contextos, de situações, que Deus e os bons espíritos podem intervir sem colocar abaixo as leis naturais, para que dentro do meu merecimento eu possa atingir um objetivo que seja válido, que seja justo, que não cause mal a outra pessoa e que objetive o meu crescimento e o meu progresso espiritual. Não única e exclusivamente o meu bem-estar na Terra. Então a espiritualidade pode interferir e constantemente interfere dentro do que é lícito, do que é permitido por Deus e por Jesus. Então a oração tem grandes prerrogativas. Ela causa um benefício e ela tem uma ação transformadora. E tanto é que a partir da década de 60, os efeitos da prece começaram a ser estudados. O materialismo arrefeceu, né, enfraqueceu dentro de centros universitários, e instituições de pesquisa começaram a estudar o efeito da prece nas pessoas, em particular na saúde. Então, nós vamos ver desde estudos de Benson, em que associa a prece a um estado meditativo,
onde, na prece, né, nós vamos, no momento em que estamos em prece, atingir um estado de relaxamento, um estado em que elevamos as nossas ondas cerebrais e vamos estimular regiões do cérebro, liberando neurotransmissores, que não só causam bem-estar, como estimulam a saúde mental e orgânica. Alguns autores chegam a dizer que o materialismo criou em nós uma abstinência da prece. E muito do nosso sofrimento físico, mental, espiritual, é devido a essa ausência dessa prática em nossa vida, tanto da prece como da meditação. Outros estudos são da preces intercessórias, a prece que a gente faz por terceiro, pedindo por outras pessoas, né? Onde nós vamos ver vários estudos, onde pesquisadores coordenam orações por pacientes que são pacientes oncológicos, pacientes cardíacos. No Brasil, o Dr. Carlos Eduardo Tosta, né, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Brasília, fez de 2002 a 2013 um estudo muito interessante, onde ele selecionou alunos de medicina que iam participar de uma pesquisa sem saber para quê. Eles só sabiam que teriam que doar sangue periodicamente e responder um questionário a respeito da sua saúde psicológica. Pois bem, esses estudantes de medicina eram divididos em dois grupos. Um deles recebiam preces, outros não. Quem fazia a prece era um grupo de católicas carismáticas que oravam 2 vezes na semana para esses estudantes de medicina. Elas também não sabiam o porquê que elas estavam orando. Pois bem, o grupo que recebia a prece mostrou nos seus exames sanguíneos um melhor funcionamento da imunidade no nosso corpo. Fagócitos, linfócitos e substâncias do corpo responsáveis pela defesa do nosso corpo mostraram uma significativa elevação no grupo que recebia a prece. E quando você trocava, depois de um tempo, o grupo que não recebia prece passava a receber prece, o grupo que não recebia, deixava de receber, se invertiam os valores, sendo que a única variável era a oração. Então, a ciência já começa a tatear, a chegar nos efeitos benéficos da oração para o próprio indivíduo, que adquire mais saúde, paz, equilíbrio, como para quem é alvo das nossas ações. Chegando perto do que Jesus ensinou no cristianismo e do que a doutrina espírita vem nos ensinar. Então, nós, encarnados neste século, nós que tivemos acesso à doutrina espírita, esse privilégio de estarmos reencarnados em um país espírita, que nos possibilita o acesso ao conhecimento espírita, temos uma ferramenta poderosíssima ao nosso dispor, com uma compreensão nunca antes vista em nossas encarnações passadas, se reencarnamos aqui na Terra, se reencarnamos nesse planeta. A oportunidade de entendermos a prece e a oração com a profundidade que ela merece e poder obter benefícios, bênçãos, explorando ao máximo o potencial da oração. Basta, entendendo a mecânica da prece, mergulhados na visão espírita da oração, sigamos o conselho, a receita de Jesus. Local quieto, isolado, sem palavras decoradas e pomposas, palavras inteligíveis, mergulhados em sentimentos de amor, de perdão, de compaixão e de humildade. E aí, usando a prece para pedir, se for o caso, coisas que sejam realmente importantes
para o meu espírito, para o meu crescimento espiritual, usando o paradigma da imortalidade da alma, da reencarnação, das vidas sucessivas, da lei do progresso, da lei de causa e efeito, na tomada dos meus objetivos. Agradecendo que nos foi concedido o corpo físico, acesso à doutrina, tudo que nos foi ofertado. E aproveitando aquele instante para louvar, para elevar o pensamento cheio de amor, de humildade, para buscar uma conexão com o Criador, com o nosso Pai, com Jesus, nosso guia e modelo, governador espiritual do planeta, com o nosso mentor, nosso guia, nosso tutor espiritual, e com os bons espíritos que nos seguem. Aí sim, meus irmãos, vamos poder sublimizar a prece, ter resultados exponencialmente melhores, tirarmos o máximo de proveito dessa ferramenta imprescindível para o nosso progresso e o nosso equilíbrio na Terra. Era isso que tínhamos para hoje. Gostaríamos de agradecer a caridade e a paciência dos irmãos em ter nos ouvido e nos acompanhado até aqui. E gostaríamos de encerrar esse nosso encontro com uma prece, como oração. Convido a todos a fecharem os olhos e elevando o pensamento a Deus, a Jesus, nós que estamos aqui em secreto, no nosso momento reservado. Dirigir a Deus palavras singelas, humildes, nada pomposas. Buscar encher nosso coração de amor e perdão por aqueles que nos agrediram, que nos prejudicaram, sejam esses atos reais ou não, intencionais ou não. Buscar na condição humilde do filho ínfimo que ainda busca o seu progresso, que ainda se vê repleto de imperfeições, de vícios, de fraquezas, que ainda vê suas carícias enormes. Pedir ao Pai, nosso Criador, essa potência de luz e de amor, a Jesus, seu preposto na terra, nosso pastor, nosso mestre, nosso sublime professor, ao nosso guia, que nos ilumine, que nos permita que possamos tirar o máximo de proveito dessa encarnação. Possamos vencer nossos obstáculos, nossos desafios, aprendendo e nos melhorando nesse processo. Aproveitar a prece para agradecer o corpo físico, os amigos, a doutrina, até as dificuldades que nos educam e burilam. Todas são oportunidades para o nosso progresso e elevação. Obrigado, Senhor. E mergulhados nesses sentimentos de amor, de vibração, agradecer ao alto, agradecer a Deus, e mergulhados nesse sentimento de gratidão, nessa vibração de amor, nos conectarmos, elevarmos a nossa frequência, nossa vibração, buscando sentir, viver o amor, sentir a paz, buscando captar a presença dos bons espíritos que estão conosco, proximidade de Jesus, buscando ensaiar uma intimidade com Deus.
E assim, a cada oração, a cada prece, vamos fazendo um treinamento, um exercício, um burilamento, aprimorando as nossas potencialidades espirituais e dando um banho de luz e de substâncias benfazejas ao nosso perispírito, ao nosso corpo físico. Gratos a Deus, a Jesus e aos bons espíritos por essa oportunidade. Encerramos aqui o nosso encontro. Muita paz a todos. Muito obrigado. Ficamos em paz. Uma ótima semana a todos. Muita luz, meus irmãos. Jesus vibre e cintile no coração de todos nós. Um abraço fraterno.